Quantas coisas aprendemos com o apóstolo Paulo. Com ele nós vimos um homem que era temido por perseguir cristãos, como está escrito em Gálatas. Mas com ele nós também vemos um homem que teve um encontro com Jesus no caminho para Damasco e se transformou num grande pregador do Evangelho de Cristo. Ele fez de tudo para que o maior número de pessoas possível conhecesse o Evangelho para o qual ele foi apresentado. Em Romanos, ele se declara apóstolo dos gentios e se dedicou a plantar igrejas para que o maior número de pessoas possível conhecesse o Evangelho de Cristo. Como a missão de Paulo, descrita em Coríntios, se identifica com a missão da SBB. Paulo, ao conhecer Jesus, ele se dedicou a pregar o Evangelho. Ele se despiu de si mesmo para tornar aquele que ele pregava conhecido. A Sociedade Bíblica do Brasil tem como missão semear a palavra que transforma vidas. A palavra de Deus, depois de tanto tempo, ela continua sendo capaz de transformar vidas. Ela é capaz de trazer à luz as pessoas que estão na escuridão. Quando Jesus se apresentou a Paulo no caminho para Damasco, ele disse que o fez para torná-lo ministro e testemunha das coisas que ele havia visto e das que ainda iriam lhe aparecer, também para que recebessem a remissão dos pecados e a herança para os que crescem pela fé em Jesus. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, nos versículos 13 a 23, nós temos a clara manifestação de alguém que conheceu o Senhor Jesus, que creu nele e desejou ser parte deste Evangelho. Para isso, Paulo abriu mão de muitas coisas para avançar na pregação do Evangelho. Como exemplo, nós podemos citar o fato de que ele tinha o direito de se alimentar do templo, mas ele abriu mão deste direito para que ninguém o julgasse, para que ninguém o acusasse de querer benefícios próprios nesta pregação do Evangelho. Ele não queria distorcer a pregação do Evangelho. Ele tinha zelo pela palavra. Ele dizia: ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Paulo assim dizia: se o faço de livre vontade, tenho recompensa, mas se o faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Neste caso, qual a minha recompensa? Ao estudar o contexto da época, percebe-se que Corinto era um importante centro comercial, formado por judeus, por gregos e por muitos povos pagãos. E Paulo se dispôs a estar naquele lugar para levar o Evangelho nas suas múltiplas formas. Como alcançar estes povos? Como nós da SBB nos dispomos a alcançar estes povos que ainda não conhecem a palavra do Senhor? E quando eu falo nós da SBB, eu falo nós da igreja, porque nós somos integrantes da SBB. Será que nós, como igreja, nós temos coragem de levar este Evangelho que Paulo pregou para aqueles que o condenam? Será que nós temos coragem, ânimo para levar este Evangelho para aquelas pessoas que ainda não ouviram falar dele, quer seja pela distância geográfica ou pelo contexto em que vivem e que dificulta este Evangelho de chegar até essas pessoas? Como nós levamos este Evangelho tão precioso para as pessoas? Para avançar na pregação do Evangelho, Paulo usou de estratégias, e algumas delas estão descritas aqui no capítulo 9, a partir do versículo 19 de 1 Coríntios, que diz assim: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos,
a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Paulo finaliza dizendo: tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Quando Paulo, aos judeus, se fez judeu, aos que vivem sob o regime da lei, assim se fez. Aos que vivem sem a lei, assim se apresentou. E aos fracos, se apresentando como fraco, ele se fez desta forma com um único objetivo: salvar alguns. Diante deste testemunho de Paulo, eu gostaria de trazer algumas reflexões. Como nós levamos o Evangelho de Cristo? Como nós nos dispomos a ser instrumento, a ser luz para aquelas pessoas que enxergam apenas a escuridão? Em que áreas da nossa vida nós estamos insistindo em garantir os nossos direitos, onde muitas vezes nós prejudicamos o nosso testemunho com Cristo e ferimos outras pessoas? Nós estamos dispostos a abrir mão desta liberdade para viver um bem muito maior, que é de ver outras pessoas sendo alcançadas por este Evangelho de Cristo? Paulo nos responde com as suas atitudes sobre como viver o Evangelho de Cristo. Como ele diz aqui na palavra: fiz-me tudo para com todos, a fim de que por todos os modos salvar alguns. E também para ser participante deste Evangelho. Que possamos seguir estes ensinamentos de Paulo e direcionar o nosso caminhar com Cristo, confiantes de que naquele grande dia receberemos a coroa incorruptível. Mas sem esquecer que nós temos sim esses desafios contemporâneos, mas que não devem impedir de avançar neste caminhar com Cristo. Meu nome é Nilce Berlato Leite. Eu estou presidente do Diretório da Sociedade Bíblica do Brasil, no estado de Mato Grosso. Minha missão, assim como da SBB, é semear a palavra que transforma vidas, é levar o Evangelho a toda criatura, é tornar conhecido aquele que morreu na cruz por mim e por você. Mas é também dar suporte àquela pessoa que já conhece a palavra do Senhor, que já conhece o Evangelho, mas que muitas vezes enfraquece quando os obstáculos da vida se tornam grandes. Estamos no mundo. As aflições são constantes, mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Lance a hashtag Doe uma Bíblia na igreja. Recolha doações para vizinhos, novos convertidos, idosos e projetos missionários. Organize logística e entrega na semana anterior ao Dia da Bíblia. Registre histórias e agradeça publicamente. Organize uma maratona de leitura bíblica, presencial ou online. Escolha um livro inteiro ou a Bíblia toda para ser lida através de um revezamento de leitores. Isso leva em torno de 80 horas. Crie escala de leitores e os intervalos. Ao final, entregue um certificado da própria SBB para os participantes.